Isabela. Olá, bom dia a todos e a todas. Sou o professor Samuel de Jesus, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Ciências Humanas, curso de História, campus de Campo Grande. E começamos aqui mais uma defesa, uma banca examinadora que se reúne para apreciar o trabalho de conclusão de curso de Hamilton José Martins Neto, estudante do curso de licenciatura em História da Faculdade de Ciências Humanas, FAC, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Para esta banca, quem compõe esta banca, os profissionais, o eminente professor Ari Albuquerque Cavalcante Júnior, professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Obrigado pelo convite, professor. O professor também, mestre Dário Vanelli Júnior, falando do campus de Coxim, que é servidor técnico do campus de Coxim, e da importância dos técnicos, né, participarem. Professor Dário é mestre em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, tá? E já devidamente apresentado, Hamilton José Martins Neto, né, graduando do curso de licenciatura em História. Bom, então essa banca se reúne aqui ao dia 14/11/2023, e Hamilton José Martins Neto postula, então, a formação em licenciatura em História neste ano de 2023. Bom, para, então, iniciar os trabalhos, como é de praxe, Hamilton fará uma exposição inicial do seu trabalho, aproximadamente 15 a 20 minutos, né? Se quiser menos ou mais, isso poderá ser feito. Sinta-se à vontade, tranquilo, Hamilton, para fazer aí sua exposição inicial. Olá, a banca, né? Todos que podem assistir esse vídeo, essa defesa. Eu gostaria de expor o meu tema, né? Primeiramente falando qual motivo me levou a buscar desenvolver esse tema, né? Foi em uma das aulas de Brasil, no qual me apareceu o livro do José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, né? E um dos capítulos lá presente trabalha muito a questão de Tiradentes, né? Dessa questão de como Tiradentes foi construído. E esse tema me pareceu muito relevante para apresentar, para compor um trabalho, né? Então, esse trabalho, ele foi feito, inicialmente ele foi pensado somente com livros didáticos, né? Porém, em conversa com o meu orientador, Samuel Jesus, houve-se a necessidade de correlacionar com artigo e livros didáticos para tentar deixar mais robusto o meu trabalho, né? Tentar deixar ele um pouco mais forte, né? Mais firme, teoricamente. Então, ela é feito por artigos e livros didáticos, né? O foco do trabalho é examinar a heroicidade construída em Tiradentes, né? Como ele foi colocado como um herói para um novo regime, que é o republicano, né? Que essa questão de herói, ela é muito forte, muito trabalhada no surgimento da República no Brasil, né? Isso sim tem um porquê, tem um viés, né? Não é feito de forma inocente, né? De forma afastada de um viés, né? Então, criar heróis se faz eficaz para a aceitação do regime republicano, né? Se faz eficaz não só no sentido do regime ser aceito, como está bem posto no texto, no artigo, mas também para ele ser amado, né? Para ele ser vislumbrado a partir da criação do herói. Então, o meu tema, a construção do herói republicano, Tiradentes no imaginário social e político,
ele vai tentar trabalhar justamente essa questão, né? E os seus vieses, os seus porquês, né? Então, examinar essa heroicidade construída em Tiradentes para o novo regime republicano trouxe também quais foram as características, quais foram os termos dados a Tiradentes, né? Como mito, como herói, né? Como alguém que era remontado a Cristo, né? Para ser aceito, para ser amado, né? Então, como eu disse, o novo regime não precisava ser somente aprovado, mas amado, né? Amado pela população, pelos demais. Então, Tiradentes não foi criado, nós temos que também partir do pressuposto que ele não foi criado pelo regime republicano, mas ele foi apropriado, sua imagem foi apropriada pelo regime republicano para que ele se promovesse, né? Para que ele se conseguisse ascender ao poder e continuar o poder, né? E essa história, né, ela foi construída para o novo regime, né, como aceitação, enfim, como eu já falei. Então, é um tema muito assim que, se você problematiza ele, né, você, uai, mas por que Tiradentes foi construído como herói? Foi pego, né? Porque também quando ele passou aquele período de Confidência Mineira, ele foi praticamente esquecido, né? Sabemos isso está posto no artigo. Mas aí depois ele foi apropriado novamente, né? Ele foi pego, a sua imagem foi colocado para a República, o que é muito importante nós sabermos também, né? Nós problematizarmos, né? Então, nós colocamos ali alguns artigos que tentam dissertar sobre isso, né? Que tentam nos trazer essa questão, bem como o livro didático, né? Porque mais importante também é que nós pensamos como esse conteúdo está sendo apresentado aos discentes, né, a alunas, a alunos das escolas, né, das instituições escolares, como ele é apresentado, né? E nas minhas pesquisas ele foi realmente assim problematizado, como está bem posto no artigo, né? A sua problematização aparece nos escritos dos livros que eu coloquei, nos artigos, e eles corroboram para a ótica que eu quis trazer aqui, né? Então, essa configuração de mitos sobre Tiradentes, ela foi posta para o regime republicano para ele se promover, como eu mesmo disse, né? Foi posta para ele se ascender politicamente, socialmente, né? Para que a imagem até de Tiradentes mudou, um homem que lembra muito a Cristo, né? Tem imagens que remontam ele como se fosse uma pessoa, como se ele fosse Jesus Cristo, né? E no Brasil extremamente cristão, isso era bem visto, isso era bem aceito pela população, né? Isso também corroborava para que o poder político, né, se vangloriasse, né? Porque para se manter no poder, para ser aceito no poder, como é bem colocado no artigo, o poder político ele tem que fazer uma questão de pegar a memória, né? Pegar a imaginação e usar a seu favor, né? E isso foi feito com Tiradentes, né? E eu acho que é isso. Ok, então, meu caro Hamilton, feita a exposição, então vamos, né, Dário, dar as honras ao convidado, a pessoa que foi de nossa instituição, né, foi professor, estivemos juntos, né, em Coxim, querida Coxim. Então, o professor Ari poderia iniciar aí. Bom, professor Ari. Ok, professor Samuel, obrigado. Bom, então, bom dia, né, a todos. Cumprimentar o professor Samuel pelo convite e o Hamilton, né, pela oportunidade de conhecer mais um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua escrita. Saudar também o Dário, né, um grande colega, um grande amigo aí de lutas, né, e que tive também a honra de conviver em Coxim, né, então sou muito grato
pelo tempo, permitiu fazer grandes amizades, né? E o resultado também está aqui, pela oportunidade de revê-los. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Hamilton, né, pela conclusão de um ciclo, né? Eu falo que o TCC, muitas vezes o pessoal acha que não, mas ele é muito mais importante do que mestrado e doutorado, no sentido de ser o primeiro grande momento de pesquisa, né? E porque o mestrado você já está um pouco mais calejado, sabe como é que funciona, o doutorado muito mais. E a graduação não, a graduação tem todos os momentos ali de tensões e o que eu vou fazer, qual vai ser a minha escolha. Então, já parabenizar o Hamilton aí pela ter chegado nesse último estágio desse primeiro ponto, que é a graduação. Ainda mais aí pensando na questão do trabalho em si, Hamilton e professor Samuel, né? A construção imagética, né, e os discursos acerca dos ditos heróis nacionais que a gente tanto ouve, né? E tá tão cristalizado tanto na questão do âmbito da construção política, social, mas também do próprio ensino de história, que o Hamilton toca ali, ainda que brevemente, né? Então, a gente percebe na discussão que o Hamilton ensaia, né, como a gente tem muito ainda a caminhar, né? Então, acho que já deixo aqui meu parabéns para vocês pela escolha do tema e pelo desafio que é pesquisar um tema como esse, que a gente fala, mas já tem muita coisa discutida sobre o Tiradentes, né? Mas a gente vai ver que não, né? Ainda é possível extrair questões e pensar e refletir sobre elas, tá? Então, assim, Hamilton, as questões que eu vou colocar aqui para você são mais para a gente poder pensar questões futuras e também pensar algumas questões que, para mim, ficaram faltando ali, um pouquinho ali ou acolá, mas também são sugestões. Eu falo que todo o texto, toda a construção, ela é subjetiva, então não estou aqui para apontar os caminhos. Eu acho que os caminhos é uma parte de uma escolha sua, do seu orientador, mais questões para a gente poder pensar e, quem sabe, aí, até mesmo futuras produções, tá? Bom, vou começar do início. Então, lá do resumo, Hamilton, eu achei o resumo um pouco confuso. Confesso para ti, quando eu estava lendo o resumo, eu fiquei pensando, fiquei lendo, eu falei assim, mas ele vai trabalhar com o ensino, ele vai trabalhar com o imaginário social e político, porque no título você não se remete ao ensino. E aí eu falei assim, bom, então eu tenho que ver se vai ser um texto que vai caminhar para o lado político, do lado social específico, ou vai trabalhar com o ensino. E quando eu vou para o texto, eu vejo que você trabalha com livro didático. Então, acho que ficou um pouco confuso o resumo, tá? E eu acredito, isso é normal, tá, Hamilton? Isso é normal. Eu acredito que seja muitas vezes até pelo excesso de zelo, da forma como você vai construir o texto, que muitas vezes quando a gente vai para o resumo, a gente fica, será que eu coloco isso? Será que eu não coloco aquilo? E tem a questão de tempo também, né? Muitas vezes o tempo corrido para entregar a versão final banca e aquela coisa, aquela correria final, a gente sabe que não é mais tão simples, né? Antigamente a gurizada entrava com 16, 17 anos, fazia graduação em 3, 4 anos, fazia com 21, e estava maravilha, mas agora a gente sabe que tem outras demandas. Então, o resumo, acho que faltou algumas questões ali, ajustar melhor o enquadramento entre o resumo e a proposta do texto. O tópico 1, né, a construção de Tiradentes. Aí que tá. Quando eu estava lendo o seu resumo e lendo o título, me veio em mente, Hamilton, duas possibilidades que você tem aí como desdobramento dessa pesquisa. Que eu acho assim, você foi audacioso do ponto de vista de levantar duas problemáticas, né? Porque você, primeiro, você a parte do princípio de analisar a construção do herói Tiradentes e essa apropriação pelos republicanos, mas você também propõe analisar a construção imagética e o discurso presente nos livros didáticos acerca do Tiradentes. Isso eu lendo ali no seu tópico 1. E quando eu li, eu já fui automaticamente ver a quantidade de páginas. E eu falei, cara, o Hamilton é um baita desafio você pensar toda essa proposta aqui no trabalho. Então, o que eu te diria? Pensando no futuro, mestrado, você tem a possibilidade de, sim, fazer uma análise dos discursos republicanos acerca da imagem do Tiradentes, é um ponto, ou você pode pegar e fazer uma análise totalmente voltada para o ensino de história, pensando a construção imagética do Tiradentes como herói nacional nos livros, e como esses discursos reverberam aí até hoje.
e reverberam, viu? Porque se você pegar o livro didático do ensino fundamental e até médio, você vai encontrar aquela imagem cristalizada do Tiradentes, quartejado, muito próximo da imagem de Jesus Cristo, como você mesmo coloca ali ao longo do seu texto, você fala aí também. E aí, como eu estou falando, quando você prometeu fazer essas duas possibilidades, você correu um grande risco de quê? De não deixar a discussão tão aprofundada. E eu senti falta desse aprofundamento. Talvez ter partido apenas de uma perspectiva, porque eu acho que as duas acabou de uma forma ou outra te dando muita pressão de ter que trabalhar e discutir com muitas teorias, tá? Então, são questões para você pensar aí, pensando no futuro, no seu mestrado. Se você vai seguir o caminho do ensino ou se você vai seguir o caminho aí muito mais da história política, tá? Tá. Você fala muito ao longo do seu texto do imaginário. Tanto é que já está no seu título ali, imaginário. Só que você não traz o conceito do que seria esse imaginário que você está trabalhando. Inclusive, tem um texto do José de Assunção Barros, eu até coloquei, depois eu mando parecer para o professor Samuel, que é História, Imaginário e Mentalidades, Delineamentos Possíveis, onde ele vai fazer esse conceito de imaginário, que eu acho que se aplica um pouco à sua proposta do seu texto. Tá? Eu mando para o professor Samuel. Outra coisa, você falou muito bem, inclusive, Hamilton, isso que eu falo, né? Muitas vezes eu tenho vários orientantes que falam assim, mas precisa falar? Eu falei, precisa. Porque às vezes na fala a gente consegue entender de uma outra perspectiva que muitas vezes o texto não nos dá. E na sua fala a gente mostra como você teve um cuidado, você teve um aprofundamento, você fez as leituras. E aí você falou da motivação da pesquisa, eu acho que você poderia inserir essa motivação na sua introdução ali. De onde partiu essa ideia do Hamilton? Né? Foi dar aula lá de Brasil. Poxa, coloca, é importante a gente saber de onde está partindo, dá uma sugestão. E eu senti falta de uma contextualização histórica do Joaquim Xavier, ou seja, o Tiradentes, que você também faz aí agora na sua fala, mas que não vem no seu tópico 1. Tipo assim, quem é Tiradentes? Né? Pô, mas por quê? Quem é ele? E aí tem muitos estudos que falam sobre ele. Mas eu entendo também que por ser por ser uma personalidade, né, que todo mundo já conhece, todo mundo ouviu falar, você falou assim, bom, não vou inserir porque, obviamente, o professor Ari, o professor Dário, já sabem quem é Tiradentes, eu não vou ficar sendo repetitivo. Mas talvez colocar uma nota explicando, pensando até possíveis publicações futuras, né? Então, outras pessoas que vão ter acesso ao seu texto, que não sejamos nós, vão falar, poxa, né, deixa eu ver quem foi Tiradentes. Então, é importante você colocar ali, quem sabe, tá? No tópico 2, Tiradentes no imaginário social. E, novamente, se repete a questão de imaginário, que eu acho que falta esse conceito ali, tá? Na página 5, Hamilton, quando você inicia lá o tópico 2, você fala assim, é importante estabelecer de maneira concisa quais as abordagens principais que Bronislaw Baxo produz em seu texto, isso para roteirizar sua linha de raciocínio, para em seguida correlacionar com o tema conforme o próximo capítulo. Eu penso que você poderia apresentar o Baxo antes, porque você não apresenta ele até então no texto. E aí, o que eu fiquei pensando? Quem sabe lá no tópico 1, né, ou se você fundir o tópico 1 com o tópico 2, porque eu acho que ficou um pouquinho curtinho. Se você quiser costurar os dois, fazer uma correlação também, acho que não teria problema. Eu acho que você poderia resolver essa situação de uma forma bem simples. Por exemplo, dentre os principais aportes teóricos que vão nortear esse texto estão Bronislaw Baxo, tal, né? Ou seja, você está dizendo, olha, com esse autor eu vou estar dialogando ao longo do meu texto. Eu acho que isso você já poderia estar apresentando ali. E aí o leitor ele não vai encontrar o Baxo só no tópico 2 lá na frente, né? Outra coisa ainda no tópico 2, lá na página 9, você vai colocar assim, de acordo com a historiografia, aí eu fiquei me questionando, qual historiografia que o Hamilton está falando? Então, eu senti falta, Milton, de um diálogo com outros autores e com outras autoras. Ainda que você pegue como norte teórico o Bronislaw Baxo, mas eu penso que talvez seria importante você mencionar alguns outros autores ou algumas outras autoras, dizendo, olha, existem esses e essas, porém, eu, como professor de história, historiador e tal, vou seguir a perspectiva do Bronislaw.
tá? Aí você tem lá o Boris Fausto, que tem um livro clássico de história do Brasil, que talvez poderia entrar aí. Você tem lá o Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz, da Eloise Sterling, que também faz uma relação bem simplista sobre a questão do Tiradentes, mas que eu acho que talvez poderia só dar esse... incorporar ao caldo, né, do debate historiográfico. Tá? Acho que seria mais ou menos essa conceituação. Inclusive, elas falam sobre isso, né, sobre como o próprio Tiradentes ele foi incorporado a essa iconografia política brasileira, tentando tirar o foco do poderio português e como ele foi importante para o processo de enfrentamento, né, como foi amplamente utilizado no processo de república. Até mesmo questionamento, será mesmo que Tiradentes era tão republicano assim como estão falando? Né? Que ideais republicanos são esses que ele construía? Será mesmo que ele era tão republicano? Ou será que foi uma mera construção do imaginário, como você mesmo coloca, ou até mesmo uma apropriação política dos políticos republicanos que vão surgir posteriormente? Mas esse não é o foco do seu trabalho, eu só estou apontando questões que a Louise Sterling e a Lilian Schwartz levantam e o próprio Boris Fausto, tá? Bom, e aí, já entrando no tópico 3, Tiradentes nos livros didáticos, hoje existem várias discussões, Hamilton, sobre livro didático em ensino de história. Então, hoje você tem aí a grande referência na área, Flávia Caymmi, que faz um trabalho bem específico sobre o livro, o que é o livro, a construção identitária de um livro, os aspectos políticos e como é que a política ela acaba interferindo. Então, se você pegar os livros didáticos, como você ensaia muito bem lá da ditadura militar no Brasil, você pegar os livros do governo Dilma e você pegar os livros agora do ex-presidente, você vai perceber que a PNL dele vai sofrendo mudanças e alterações. E como o impacto político ele acaba interferindo literalmente nesse imaginário que é construído sobre heróis nacionais e como isso também é apropriado pela política nacional. Né? Então, eu acho que, assim, pensando no futuro, se você for seguir o caminho do ensino, eu penso que aí você tende a aprofundar um pouco mais as discussões sobre o livro didático e ensino, que, ao meu ver, aí nesse tópico 3 faltou um pouco mais dessa discussão mais aprofundada, que é o que eu estou falando para você lá no início. Eu acho que quando você promete as duas linhas, acaba gerando isso, mas, por outro lado, é de se ressaltar a baita possibilidade que você levanta, a discussão que você está levantando aí para a gente poder pensar. E aí, assim, caso você queira aprofundar mais ainda essa discussão sobre ensino de história, ainda lá na página 8, você coloca assim, olha, pode-se afirmar que todo tipo de conhecimento é transmitido na escola, seja ele por via factual, seja pela exposição de saberes vivenciados. Aí, novamente, há toda uma discussão no campo do ensino de história que não pensa mais a escola como um ambiente apenas de recepção do conhecimento, mas uma própria construção de conhecimento partindo do próprio ambiente escolar. Ou seja, será que a escola ela também não produz conhecimento? O exemplo, se pegar fazer uma pesquisa no ensino de história, fazendo uma reflexão com os estudantes, como é que eles veem a imagem de Tiradentes. Tem alguns trabalhos que falam sobre isso, até sinalizo aqui no parecer, e que vão falar, olha, Tiradentes era muito parecido com Jesus, Tiradentes foi um herói nacional. Ou seja, a gente parte do pressuposto, aí você tem lá a educação histórica, com Riesen, que é um estudioso alemão, que vai dizer, olha, a escola ela também produz conhecimento. Vamos colocar fim a essa dicotomia academia e escola produtora do conhecimento, assim tão quanto a universidade. Então, são questões para você poder pensar teorias para o ensino, tá? Não seria para agora, são questões para você poder pensar mesmo. E aí, assim, na página 9, você coloca assim, aponta-se que alguns livros didáticos de história incorporam os métodos científicos, as fontes revisadas e problematizações. Em um livro específico, a pergunta principal é: por que será que Tiradentes é hoje considerado um herói nacional? Aí fica a questão: que livro é esse, né, que você está colocando? Um livro específico. Qual livro? Né? Então é importante você deixar isso muito claro para o teu leitor. Olha, o livro tal, do Alfredo Boulos, do Cotrim, enfim, colocar especificamente que livro é esse, tá?
E aí faltou você explicar, quando você vai apresentando os livros, quais os critérios que você utilizou para escolher esses livros. Olha, escolhi esses livros por serem livros que eu tive mais fácil acesso. Usei tais livros porque são de períodos completamente distintos, né? Então, eu acho que apontar melhor isso, por que você escolheu esses livros, seria importante. Gostei muito do uso das imagens que você faz, achei muito legal. Porém, faltou aí o conceito de representação do Chartier. E você fala lá no seu início que não vai trabalhar com essa construção de uma representação e tal, mas eu acho que, de uma forma ou outra, você, quando traz as imagens, eu achei que você acabou trabalhando um pouco de representação. O que essas imagens estão dizendo para o Hamilton? O que essas imagens estão dizendo para nós, né? Enfim. Tá. E aí tem um texto muito legal do Fernando Serri e da Flávia Caymmi, depois eu mando para você no parecer também, que é A Força da Cultura Histórica, Representações de Estudantes Brasileiros sobre Heróis Nacionais, que é justamente, vai nessa linha do que seu tópico 3 está levantando um voo aí para poder pensar, quem sabe, futuramente. Bom, e aí, caminhando já para o final, na parte 4, a configuração do mito sobre Tiradentes, achei muito interessante como você vai construindo essa imagem, como é que ela foi se alterando ao longo do tempo, e como ela foi apropriada pelos próprios governos militares. Se você pegar lá o Médici, ele vai se apropriar muito da imagem do Tiradentes enquanto enquanto um militar, né? Então, volta novamente para aquela discussão que nós tivemos, daquela reflexão inicial que eu aponto, de pensar como o processo político ele acaba interferindo nessa representação, nessa imagem, né? Então, eu acho que é como eu estou falando, Milton, você levanta muitas possibilidades, são muitas janelas que se abrem, pensando aí trabalhos futuros, então não sei aí, é uma questão para você conversar depois com o professor Samuel, quais caminhos que você pretende para o futuro, se é seguir no caminho mais da linha política, se é seguir muito mais no caminho do ensino de história, mas são janelas e possibilidades que se abrem muito bem, tá? Para finalizar, eu agradeço você e ao professor Samuel aí pela oportunidade do diálogo. Reconheço o desafio em trabalhar com um tema que, ao mesmo tempo que já tem muita produção, também nos faz pensar em algo novo, né? Então, assim, que você siga na temática, Milton, que você caminhe para o mestrado, que você reflita qual o BO que você quer seguir, que é seguir o caminho mais da política, pensando como é que esse imaginário interfere, ou se realmente aí é pensar o ensino, pensar a sala de aula, e como é que esse imaginário ele está presente aí até hoje, tá bom? Eu agradeço novamente, agradeço para o Samuel, obrigado pela oportunidade, e depois eu mando o parecer que eu fiz aqui, com as referências, tudo certinho, mando por e-mail, tá? Assim, são sugestões, tá? São sugestões, então vocês fiquem à vontade de fazerem as adaptações ou não, tá? Obrigado. Obrigado. Gratíssimo ao professor Ari, com o brilhantismo de sempre, que lhe é peculiar, né? E aí, dizendo também o seguinte, sobre as limitações do orientador, que foi até um certo ponto, né? Por exemplo, na pesquisa e na orientação, e a questão também do tempo que nós tivemos, mas aí tudo isso me faz crer que eu pensei que eu fiz uma escolha certa, super acertada, ao fazer o convite ao professor Ari, que poderia dar contribuições, e a Milton, o professor Ari, dá contribuições valiosíssimas, professor que está imerso, né, nesta área, né, professor? O senhor está pesquisando isto, está diuturnamente envolvido, né, nessa temática, que é a sua área de pesquisa aí na Federal do Mato Grosso, e maravilha, eu pensei isso, eu falei, vamos até um certo ponto naquilo que existe até onde é possível, e depois aí nós colocamos na banca, né? Um texto que seria interessante, aí nós... Mas aí, então, agora a Milton, você pode aí responder ao professor Ari.
Então, professor, o senhor levantou muitas questões interessantes. Na verdade, eu até poderia responder todas elas, mas eu creio que a contribuição do senhor foi mais relevante do que a minha resposta, né? Não sei se o professor Samuel gostou do que eu estou falando agora, mas eu creio que as suas considerações foram bem mais relevantes do que o que eu poderia responder o senhor agora, né? Entende? Eu acho que o senhor abriu muitas vias, né, para que eu pudesse melhorar meu trabalho, né? Como já foi posto, eu acho que a banca SAB foi um tempo bem limitado, né? A questão dos livros foi por conta da escassez. Eu moro no interior e procurar livros didáticos assim, é complicado. Eu procurei de um professor que já se aposentou já, ele tinha um, e o outro professor, e tinha um outro professor também mais antigo que ele também tinha, só que não ia ser muito relevante, né, para o meu trabalho. Enfim, então é mais pela escassez, professor, né, de tempo, né, de produtividade, né. Eu, enquanto estava com o professor Samuel, nós, assim, que é um tema, assim, muito abrangente, né, professor Samuel? Ele, sabe, você pode trabalhar, assim, muitas coisas dentro dele a partir de muitas coisas também, né, com muitos materiais. Mas, enfim, professor Ali, obrigado pela contribuição e é isso. Não, você está certíssimo, Hamilton. É isso mesmo. Penso que é mais incorporar, né, as contribuições aí. E é isso, né? E eu estou aqui aprendendo também com o professor aqui ali, suas observações, né? Me traz muitas informações também. O senhor Ari, algum comentário? Não, só falar pro Hamilton que assim, Hamilton, é normal, cara. Eu, por exemplo, aqui na Federal de Mato Grosso, apesar de minha especialidade ser História do Brasil, Relações de Gênero e tal, né, ditadura, aqui eu entrei na área do ensino. Então, eu ando pesquisando. Agora, minha frente de pesquisa é analisar as representações da ditadura militar no ensino de história sobre diferentes perspectivas. Então, como é que os memes, os quadrinhos, as animações, os livros didáticos, né, os youtubers, os podcasts, estão trabalhando com a temática da ditadura e como é que eles estão trazendo isso. Então, assim, é um grande... literalmente, é você abrir uma nova estrada e recomeçar algumas questões. Quando a gente vem muito da perspectiva política, eu vendo da política, o professor Samuel também, né? E eu vejo que você tem esse diálogo também muito grande com a política, mas, assim, eu não vejo como um problema para o seu trabalho, muito pelo contrário. Eu acho, assim, trabalho de conclusão de curso nos ensina muito mais do que vocês podem imaginar no sentido de quando a gente está avaliando um TCC, né? Então, as questões aqui que eu estou te colocando são para você pensar realmente numa projeção de futuro. Você vai para a sala de aula e você vai pensar, pô, e aí? Quando eu for pegar um livro, as imagens, elas não falam por si. Tem toda uma questão imagética e política em cima dessa imagem que eu estou trabalhando. Ah, não, vou para o programa de pós-graduação lá e vou trabalhar com história política. Como é que essas imagens são apropriadas também para o ideário político, né? E sobre essas questões das limitações, eu super entendo, e eu acho que é o que eu estava te falando, Milton. Talvez na sua introdução, você pontuar a origem de onde partiu a proposta, né? E aí você falar sobre a escolha dos livros. Olha, os critérios para a escolha dos livros que estão aqui analisados partiram da aproximação com o professor da escola, tal, que me disponibilizou esses documentos. Pronto. Então, só questões realmente de ajustes. Eu não acho que precisa fazer um novo trabalho, nada disso. São questões pontuais e sugestões muito mais pensando para o futuro aí, dos caminhos que você tem aí, um caminho muito brilhante, inclusive, aí pela frente. Tá? Então, só ponderar isso, que é um desafio para todo mundo, inclusive para mim também. Okay. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Obrigado. Dário! Vamos lá. Bom dia, né? Quero agradecer primeiramente ao professor Samuel pelo convite, ao Hamilton, que eu conheço aqui nesse momento. Hamilton, um prazer conhecê-lo, tá? E dizer que também é uma honra, né? Um prazer ter sido convidado para essa banca
e poder ter lido o seu trabalho e, na medida do possível, contribuir. Professor Ari, um prazer, né, estar com ele aqui também, esteve no campus aqui conosco, né, uma figura ilustríssima que só deixou boas lembranças, é sempre recordado positivamente, isso é maravilhoso. Professor Samuel também, né, então é um momento saudosista, mas também de muita felicidade. Bom, sem maiores delongas, né, depois da exposição do professor Ari, vamos lá tentar ver se sobrou alguma coisa aí para a gente contribuir. Mas, como eu já imaginava, o professor Ari ele tem muito mais a contribuir, né, nessa questão do tema em si, como pesquisador. Eu vou tentar, Ari, pontuar algumas questões, e eu vi que a maioria, inclusive, coadunam as falas do professor Ari na questão estrutural, né, e alguma contribuição em si. Então, vamos lá. Vou começar tentando fazer uma linha aqui com o texto mesmo. E eu vou começar pelo título. Eu acho que o seu título, assim, quando o leitor tem o primeiro contato com o seu texto, a gente não consegue identificar exatamente com o que você trabalha. Então, você coloca, né, construção do herói republicano, Tiradentes no imaginário social e político. Mas aí ficou um pouco vago. Eu sugeriria algo como a construção do mito de Tiradentes como herói republicano no imaginário social, uma análise a partir de livros didáticos. E aí a gente vê que você está trabalhando com livro didático, que essa é a sua intenção. E aí, né, se o leitor tiver a intenção de saber quais livros e tudo, ele adentra no seu texto e vai pesquisar. Aí, como bem pontuou o professor Ari, eu acho que, assim, o seu texto, ele é um texto ousado. Eu me senti feliz de ver que é uma história viva, que relê, que repensa, que se aproxima de um tema com aquela visão do historiador de, vamos ver, né, que construção é essa, que releitura eu posso fazer disso a partir do meu momento histórico. Então, isso, eu parabenizo você nesse sentido. Diante de um momento que a gente está vendo aí uma postura muito incisiva de determinados setores na sociedade para a reconstrução de heróis, de figuras que a historiografia já, né, tem uma abordagem diferenciada, você também vai por essa linha, né, de levantar, como diz Moacir Gadotti, uma dúvida epistemológica, né, e não a mera dúvida do negacionismo, de eu duvido de tudo, conspiratório. Então, eu acho isso muito legal. Vamos lá ao resumo. Como bem pontuou o professor Ari, eu entendo que o seu resumo, ele realmente é a parte mais problemática do seu texto. Essa é a má notícia. A boa notícia é que praticamente você tem as respostas para isso no seu texto, né? Você vai ter que trabalhar muito pouco. Então, assim, você realmente não diz as suas motivações pessoais para ter escolhido esse tema, que seria legal, o professor Ari já pontuou, né? O que te levou a isso. Você não deixa claro que você trabalha ali com um livro didático, quais autores, você não coloca o seu objetivo, e quase tudo isso está no texto. Então, indo pelo texto, eu vou te ajudar um pouco, falar, coloca lá, só coloca no resumo, né, em forma de texto, então já está praticamente pronto. Então, é importante você colocar isso aqui no resumo, então ele fica, assim, você apresentou, né, de uma forma sua aqui, mas falta esses elementos que são normais do processo científico. E aí, nas palavras-chave, né, você já coloca aqui para o leitor que é Tiradentes, mito, herói e república. Então, mito e herói, por exemplo, nem aparecem no seu resumo. Então, seria legal fazer essa amarração. Bom, mas aí eu vou também te ajudando, como bem pontuou o professor Ari, acho que esse é um fato aí que a gente precisa realmente ver, eu acho que é o mais estrutural no seu texto, que precisaríamos de uma reestruturação no seu resumo. Aí, ali no item 1, que eu considero uma introdução, na verdade, as questões também são próximas do que o professor pontuou. Ali, ó, na terceira linha, lá em cima, lá no item 1, você coloca, ou seja, é preciso analisar a perspectiva do que é encontrado e apresentado sobre o personagem nas instituições escolares, mais especificamente nos livros didáticos.
Então, isso aqui, ó, pode estar lá no seu resumo, tá bom? E aí você já coloca aqui, ó, quais livros didáticos, como bem disse o professor, porque a gente já quer saber, né, quais foram as obras que você trabalhou, quais são as suas fontes aí que você abordou o tema. Então, seria legal aqui já colocar. E aí você coloca todo o processo histórico envolto, embasado em renomados textos científicos. E aí você fala, logo, o objetivo primordial, né, deste escrito é examinar a heroicidade construída em Tiradentes para o nascimento e aceitação da República no Brasil. Então, aqui que eu venho descobrir o seu objetivo. É importante, né, não só estar aqui nessa introdução, mas também lá no resumo. E aí, o professor falou do conceito de imaginário, acho que seria legal nem que fosse puxar uma nota mesmo, dizendo qual é o conceito de imaginário que você trabalha no seu texto, porque você fala muito de imaginário, se não me engano, é a segunda ou terceira palavra mais citada no seu texto, mas a segunda é mito. Então, você fala a todo momento, ali no segundo parágrafo, além disso, é indispensável observar os motivos que põem Tiradentes na categoria de mito. E aí, mito aparece por, acho que 26 vezes no seu texto. Você trabalha muito mito parece-me com um conceito associado ao de herói, que você coloca no texto, e isso é bacana. Mas caberia aqui, logo de início, também acho que um conceito de mito que você possa trazer, tá bom? E assim, há muitos textos que você pode pegar ali só, pode puxar uma nota, ou colocar aqui mito e trabalhamos, né, com o conceito de fulano. Porque, assim, fala muito de mito e realmente eu não sei o que você considera mito. É até uma questão aí para você. E aí tem, inclusive, lá no Palarotti, né, ele traz uma referência muito legal, que é o mito do herói nacional, né, uma referência que você pode dar uma olhada para ver isso. Tem um artigo também que fala a produção de mitos na política, imagem pública de Lula no cenário midiático. E a autora, as duas autoras, elas vão trazer um conceito ali bem assim fácil para você pegar o que é mito, então de repente já desmistificar isso aí para nós no seu texto, tá? Então é uma sugestão aí para o seu texto. Vamos lá. Aí bem ao final do item 1, lá embaixo, ali na terceira linha, vale apontar que pouco se sabe sobre a memória de Tiradentes e, segundo pesquisa, né, quais pesquisas são essas, né, seria importante você mensurar aqui quem que você pesquisou, tá? Já no item 2, na última linha aí do seu texto, você coloca assim, para em seguida correlacionar com o tema conforme o próximo capítulo. Eu acho que como é um artigo, tudo você só usa o termo item, não são capítulos, né, são item 1, item 2. Prosseguindo, né, assim, na verdade, aqui é um elogio, aqui no segundo parágrafo, na página 6, quando você fala assim, no que se refere ao imaginário, é um artifício usado para enriquecer, né, alcance de prestígio. O passado, muitas vezes, é usado para se ascender no poder, os acontecimentos podem ser manipulados. Eu acho que o historiador, né, partir desse princípio é sempre muito importante. Acho que o historiador que não é desconfiado, né, que não tem essa dúvida crítica, ele pode ser levado para um caminho perigoso. Página 7, eu até sublinhei algumas coisas que eu achei bacana, né? Ali no segundo parágrafo, você coloca, de acordo com a historiografia, né, realmente seria importante colocar aqui historiografia, que fontes, percebe-se a partir de Bax, o que apresenta o imaginário pode ser entendido como um real deformado. Gostei muito dessa afirmação. Você vai, ao longo do seu texto, negando uma história positivada, né? Uma história com os fatos dados e prontos. Vamos lá, primeiro, segundo. No terceiro parágrafo, na página 7, você vai colocar assim, na segunda linha, a República necessitou de promulgar valores que a ressaltam, posto que o poder é reforçado justamente na mentalidade popular. Às vezes a gente usa também essa questão do conceito de popular como algo muito comum, mas o que seria popular para você, né? Então, acho que é importante você puxar uma notinha aqui, né? E aí tem autores, acho que o José Francisco Neto, se eu não me engano, eu tenho aqui, ele trabalha, então é importante você colocar, que às vezes, escrevendo, parece que é só uma palavra ali, não, mas popular, o que é popular, né? É o que vem do povo, dos anseios do povo, é o que dizem
que as pessoas necessitam, o que é popular, né? Seria importante dizer isso. Lá embaixo, na página 7 ainda, você coloca novamente, né, após compreendido o papel sine qua non de Tiradentes na construção de ideais republicanos, é fundamental delimitar de que maneira isso é transporto para os livros didáticos. É importante falar se é dos livros que você está trabalhando ou se de outros. Página 8, novamente você usa lá em cima, assim o próximo capítulo, acho que tem que ser item, né? Aí vamos lá, item 3, né, Tiradentes nos livros didáticos. Aqui você realmente chega, né, no seu objeto de análise, e aqui, acho que a gente, assim, nesse primeiro parágrafo aqui grande, talvez até você possa colocar ele em 2, você coloca aqui o teu objeto, né, você coloca as suas fontes e tudo, isso aqui tem que estar lá no teu resumo. Isso aqui apresenta o teu trabalho, né, onde você pesquisou, quais são os livros, e faltou colocar aqui o nome dos livros, porque você colocou que é o livro de fulano, né, do ano tal, mas a gente não sabe se é Aventuras na História, se é outro nome, então acho que coloque o nome, que aí fica legal, a gente já sabe qual que é o livro, de repente já dá um Google, vê ele ali, né, então tem uma questão mais palpável. Então, e essa parte aqui você poderia pôr no seu resumo que apresenta bem o seu trabalho, tá bom? Aqui na página 9, você coloca novamente lá em cima, primeiro parágrafo, aponta-se que alguns livros didáticos da história incorporam os métodos científicos, as fontes revisadas e problematizações. Em um livro específico, né, a pergunta principal é qual seria esse livro, acho que é importante você colocar aqui para que o leitor saiba, apesar de você citar aqui, né, parece que quem fez a discussão e não é o livro, então seria bom você colocar qual é esse livro. Aí aqui, primeiro, segundo, terceiro parágrafo na página 9, né, onde você começa ali logo abaixo da citação, a perspectiva e tal, mas eu não vou ler o parágrafo inteiro. Aqui, na penúltima linha, como mencionado, a problematização faz parte da história, ajuda no enriquecimento de conhecimento e informação. Então, aqui você coloca mais claro a sua opção, às vezes, por uma história problematizadora, né? E você não coloca isso desde o início, talvez você poderia colocar já desde o início que você trabalha com uma perspectiva teórica de uma história problema, ou algo nesse sentido, para deixar claro qual que é a sua perspectiva teórica no sentido de história, talvez de uma história problema, alguma coisa assim. Bom, mas, assim, são também sugestões. No próximo parágrafo, já averiguando o livro didático, que foi escrito por Boulos anteriormente a esse, precisamente no ano de 2009, acho que seria importante citar esse livro. Aqui a gente vem para as figuras, eu achei muito interessante também. Eu acho que, eu costumo dizer que da primeira série ao doutorado, quando a gente encontra uma figura no livro, dá uma oxigenada, você dialoga de outra forma que não com o texto, né? E, claro, não precisa ser inserido sem a necessidade, mas aqui eu vejo que ajudou na leitura, né? Ajudou a gente a compreender melhor a tua temática. Na página 11, você coloca assim, lá embaixo, esta imagem, diferentemente, coloca Tiradentes ao lado de outras figuras consideradas heróicas. Logo acima, encontra-se uma imagem de Caxias, patrono do Exército Brasileiro e herói da Guerra do Paraguai. E logo abaixo, Tiradentes parecido a Cristo, ocupando o centro da imagem. Quando você coloca parecido a Cristo, né, parece uma entidade, né, com esse personagem e tudo. Eu acho que você poderia colocar a imagem que se tem de Jesus Cristo, que inclusive a imagem de Jesus Cristo, né, sabemos que ela é totalmente reconfigurada. Então, não é a imagem de Cristo, né, talvez a representação da imagem que se tem de Jesus Cristo. Aqui na página 12, ali antes de terminar e começar no item 4,
na última linha há um erro, acho que de digitação, eu não entendi, acho que você tem que concluir o parágrafo, né? O parágrafo conclui-se assim, antes do item 4 ali. Longos e vestindo uma túnica branca, sinal de pureza frente, eu não sei o que você quis dizer, cadafalso, não sei o que seria, teria que arrumar isso aí, eu não sei. Mas é só uma palavra que eu acho que está equivocada aí, tá bom? Vamos lá. Item 4, a configuração do mito sobre Tiradentes. Eu gostei desse primeiro parágrafo, né? No segundo parágrafo você coloca, né, que queremos considerar a mitificação, aí você vai Tiradentes, então volta a questão do conceito de mito, aí você traz aqui um conceito de herói, que eu acho que dá conta do seu trabalho, bacana, ficou legal. Então, assim, herói você trabalha, mas continua a questão do mito, né? Acho que falta, nem que seja numa nota aí, você falar o que seria esse mito, tá bom? Aqui na página 13, ao final do primeiro parágrafo, você termina assim: no Brasil, desde o seu alvorecer, tentou-se criar questões dominantes. Foi assim nos demais acontecimentos, bem como na proclamação, eu creio que seja da República, que faltou aqui, né? Precisava-se de um herói, novamente, né, entre parênteses, mito. Aqui que eu fui, assim, concluir que talvez você trabalhe a questão de herói como sinônimo de mito, mas não sei se é isso, tá? Aí, novamente, aqui no segundo parágrafo, você traz a questão do popular, né? A esfera política careceu de princípios que representassem a nova conjuntura política no imaginário popular. Então, isso que, como eu já havia falado, como você trabalha bastante essa questão do imaginário popular, talvez seja importante você colocar uma notinha sobre o que seria esse popular. Como diz o professor Ari, às vezes nós da história já associamos algumas coisas e tudo, mas cada um pode pensar de um jeito que é importante o Hamilton dizer. Eu penso popular. Aqui na página. Dário. Sim. Travou um pouco aqui. Se você pudesse retroceder um pouquinho, alguns segundos do que você falou, porque congelou aqui. Eu estava falando que o Hamilton, no segundo parágrafo, na página 13, ele retoma ali na segunda linha a questão do popular. A esfera política careceu de princípios que representassem a nova conjuntura política no imaginário popular. Então, eu já havia dito para ele conceituar minimamente o que seria esse popular na visão dele, pois cada um de nós, às vezes até por sermos da história, da educação, temos alguma visão do que seria o popular. Mas qual seria esse conceito que o Hamilton trabalha enquanto popular, né? As massas, né? O que seria? E aí a gente parte aqui para o último parágrafo, onde o Hamilton trabalha aqui. Destacamos que não é ilógico ter colocado Tiradentes como um mito. Era importante colocar uma figura que remontasse aos valores republicanos, e o alferes assim o fazia. Mataram, esquartejaram, pois queria uma república em detrimento de uma monarquia. A memória popular apropriada pelos positivistas para conquistar o coração e mente das pessoas identificou Tiradentes como Marte, por isso ele aparecia como Cristo em quadros, né? Aqui você coloca o Cristo como uma pessoa mais íntima e tudo, lembrar daquele que às vezes colocar da representação de Cristo. E quando você fala apropriada pelos positivistas, talvez seja importante também uma nota, né, quem seriam esses positivistas, o que eles pensavam, tá bom? Porque às vezes você até faz uma crítica a eles, mas quem são eles, né? Quem são os positivistas? O positivismo daquele momento. Congelou novamente, Dário. Você parou em quem são os positivistas? Certo. O senhor vai me ajudando aí, porque se parar, aqui tá tudo normal. Tá funcionando bem aí? Tá me ouvindo, amigo? Estamos. Tá, ok. Então, aí eu dizia que, no meio do último parágrafo ali, quando ele fala a memória popular apropriada pelos positivistas
para conquistar os corações e mentes das pessoas. Talvez uma nota aqui sobre quem seriam esses positivistas daquele momento, porque você às vezes faz até uma crítica, né, sobre esse pensamento, e apesar de vir debatendo, né, sobre essa questão da construção do herói, talvez uma nota aqui que detalhasse melhor isso, acho que seria importante. Chegando aqui na página 14, né, praticamente a última aqui, novamente, né, ali no começo há a questão do mito, né, por isso que eu enfatizo que eu acho que é uma das questões centrais que realmente faltou, é só dizer que seria esse mito. Aí aqui no segundo parágrafo, na página 14, você coloca: como resultado da pesquisa, é possível detectar que Tiradentes foi apropriado pela elite intelectual. Talvez é possível detectar, né, que a representação que se tem de Tiradentes é que foi apropriada pela elite cultural, não o próprio Tiradentes, né? Então, são representações. A gente vê que, ao longo aí dos períodos históricos, essa representação ela vai sendo mudada. Então, só para não ser enfático, porque a gente às vezes até fica meio no positivismo de dizer que é assim. Tá. Aí eu já vou lá para o final, antes das considerações finais. Você chegou aqui ao final, né? E assim, como disse o professor Ari, você tentou se equilibrar um pouco entre essa questão da análise histórica, de como foi produzida essa imagem de herói do Tiradentes, e a questão de como ele é representado no livro didático, né? É ousado, né? Eu acho que você ainda fez uma discussão realmente bacana, e eu te parabenizo por isso. Mas aqui, ao final, eu acho que você poderia colocar um parágrafo, assim, muito seu mesmo, e colocar qual foi a principal constatação que você teve, né, após toda essa discussão. Os autores mudam sua interpretação, né? Os que você analisou têm diferença entre um e outro nos livros didáticos, você coloca isso em alguns momentos do texto, mas colocar aqui como conclusivo mesmo, né? O que você viu ao analisar esses livros didáticos, e aqui já é muito você mesmo no texto. E realmente, acho que seria mais isso mesmo. Qual a visão que você encontrou nos livros didáticos que você analisou, né, do Tiradentes? Então, você pode colocar, fulano representou assim, Beltrano de outra forma, né, e o ciclano de outra forma, e a gente vê que as representações, conforme foi discutido, elas mudam, tal, e fazer a sua conclusão disso tudo. Eu acho que faltou um pouco essa conclusão sobre, após você analisar esses livros didáticos, à luz do seu referencial teórico. Tá? Mas também é mais como uma indicação aí para o seu texto ficar mais fechadinho. E aí, nas considerações finais, acho que você também fecha legal, repete a questão de capítulo, mas eu creio que tem que ser item. E aí eu acho que você pode, né, escrever lá ao final o que poderia ser aprofundado em estudos futuros, né? Assim, uma última linha, e que limitações você encontrou na pesquisa. Eu acabei de descobrir que uma delas foi fonte, porque você é do interior, você não achou livro, né? Então, isso pode estar aqui. Então, a limitação do seu trabalho. Eu estou achando que estou, às vezes, lidando com aquele acadêmico da capital, tal, e de repente você já veio aqui e me desarma. Não, eu venho do interior, né? Então, é muito interessante isso. Então, você pode colocar que limitações você encontrou e o que você tem de perspectiva, de repente, que esse estudo abriu de possibilidade para estudos futuros, tá bom? E aí, para concluir mesmo, a maioria fica no campo mesmo das sugestões, aí, que você pode acatar junto com o seu orientador. O que eu acho que realmente precisaria, e me soma ao professor Ari, é a questão mais do resumo, né, que ele precisa aqui de uma estruturação, mas eu mesmo posso apontar depois, realmente, no documento que eu te encaminho, o que pode ser colocado lá é uma questão de você só ajeitar em texto ali, porque boa parte do que a gente precisa já está no texto, é uma questão mais organizacional aqui, para finalizar mesmo e falar, o Hamilton entregou o TCC aqui, está redondinho. Bom, é isso.
Mais uma escolha acertada aí para a banca. Eu fico feliz quando eu acerto assim, né? A escolha dos membros que vêm oferecer contribuições brilhantes, né? E Jário Vanelli, assim como o professor Ari, não poderia, né, deixar por menos. É interessante, porque o professor Dário coloca a questão de um leitor, né, de um leitor qualificado, mestre em educação, de coisas que muitas vezes fogem, né, da escrita de Hamilton, do próprio orientador, e eu estou tentado ano que vem fazer uma coisa que é uma pré-defesa, né? Escolher a banca e fazer uma pré-defesa e ter um tempo ali o pessoal incorporar, né? Não que não possa ser incorporado agora, porque toda pesquisa continua, né? Mas é importante nesse período de graduação ainda a incorporação de algumas, né, coisas que são de contribuições da banca. Mas isso daí, Hamilton. Então, obrigado pelas contribuições, professor Dário, foram de extrema relevância, né? Eu fiz aqui minhas anotações, vou segui-las, né? E como eu mesmo estava falando aqui, enquanto o senhor e o professor Samuel estavam aqui, eu tenho praticamente a vida de nômade, né? Então agora eu estou aqui na cidade do interior, né? E é mais difícil, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que Bandeirantes, né? Você está em Bandeirantes. Bandeirantes. Indo para Coxim, passa por aqui. Também morei em Coxim, né? Mas eu acho que eu e o professor Samuel demos certo, né? Foi um tempo assim, precioso. Desenvolvemos um trabalho, né? E foi isso. Muito obrigado pelas considerações. E é isso. Maravilha. Então, vamos aí. Hamilton, você sairá para a banca deliberar para que eu possa ler a ata da defesa, e aí você entrará de volta, eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp, aí você entra de volta no mesmo link que está, que eu enviei para você no WhatsApp, aí eu vou mandar lá no WhatsApp, pode voltar, aí você volta para nós deliberarmos, tá bom? Tá, vou sair então. Sair agora. Maravilha, então. Olha, eu digo em minha defesa que o trabalho que foi feito foi um trabalho muito pouco tempo, né? Acho que nem 3 meses. Acho que nós caminhamos bastante. Foi muito duro, foi um enorme desafio. Cheguei em alguns momentos e falei, meu Deus, e agora, né? Mas, enfim. Antes que o senhor conclua, eu ia até dizer aqui, mas às vezes eu esqueço, né? Eu acho que é legal notar no trabalho honestidade. A gente vê suor e sangue, lágrimas. O professor Ari colocou uma coisa muito interessante, que é essa questão de você ver que a pessoa percorreu aquilo. Às vezes o trabalho não está nem aquela coisa toda, mas com certeza ele está muito além de quando ele começou sobre escrever um artigo, sobre o tema, né? Enfim, acho que isso aí é muito louvável já de início, né? Em tempos onde a galera paga para fazer TCC, ou se não, vai pro chat GPT lá da vida, você encontrar um trabalho honesto, eu acho que... Eu falo assim, né? Todo o trabalho, acho que já caiu por terra a não subjetividade do historiador. Então eu falo assim, se tudo é subjetivo, a gente tem que levar a subjetividade em consideração também. Então é um trabalho honesto, como o professor Dário falou, né? E a gente tem aí um trabalho que foi ele que fez, essas dificuldades. E a gente está vendo cada vez mais o seguinte, aqui também eu encontro os mesmos problemas, que eu já encontrava aí também, inclusive, que é você pegar uma galera que é trabalhadora, que é do corre, e que muitas vezes, se você não chamar e não tentar costurar alguma coisa, ela nunca vai sair da universidade. E aí ela luta para entrar no sistema,
o sistema que te engole e não deixa você sair, ainda te tira de lá como jubilado. Então, aí você tem que trabalhar a autoestima nesse aluno, tem que conversar com ele, mostrar para ele que ele consegue escrever minimamente 12 páginas. Então, enfim, eu acho que é louvável o trabalho do professor Samuel também nesse sentido, né? De valorizar mesmo assim as dificuldades que teve e tentar concluir, né? E Hamilton é professor, e ele já está dando aula, ele precisa se formar, né? E aí a coisa não estava andando, e ele procurou praticamente assim, né, no desespero, falou, professor, o senhor pode? Eu falei, não, a gente tem condições de fazer sim, vamos fazer, né? Eu achei que ao final ficou assim, um trabalho bonzinho, uma coisa simples, assim, bonzinha, né? Simplesinha, bonzinha. Eu acho que é isso que vocês estão falando, que foi um trabalho honesto, né? Eu falei, não é nada, né? É uma coisa bem simples, mas e foi isso que eu imaginei também. Falei, bah, ao final, eu falei, gostei. Poderia ter sido, né? Poderia. Tem aqui os outros trabalhos que eu defendi, que os meus orientandos defenderam. Da Isabela teve 80 páginas. Da Gabriela também por aí, 80 páginas. Mas nós ficamos aí 1 ano e meio trabalhando, né? Pesado, então. Mas é isso. Bom, vou ler a ata, então. Vou ler a ata. Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ata de apresentação de defesa, trabalho de conclusão de curso de História, licenciatura, o acadêmico Hamilton José Martins Neto, RGA 2020, 302, 053-0, aos 14 meses de novembro do ano de 2023, às 9h30, às 9h30, realizou-se no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nesta cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso intitulado A Construção do Herói Republicano, Tiradentes no Imaginário Social e Político, apresentado pelo aluno supracitado para a obtenção do título de licenciado em História. Os trabalhos foram realizados pela banca examinadora, composta pelos seguintes membros: professor Samuel de Jesus, professor Ari Albuquerque, professor Dário Vanelli. A banca procedeu à arguição pública do candidato, estando mesmo aprovado ou reprovado? Aprovado. Aprovado ou reprovado? Aprovado. Aprovado. Professor Ari? Sim. Uhum. Aprovado. Aprovado. Por mim, aprovado também. É só, não tem nota, né? Agora, aqui, segundo a ata, é só aprovado, reprovado, que eu acho bom, né? Então, proclamado o resultado pelo presidente da banca, foram encerrados os trabalhos, dos quais, para constar, foi conferida, assinada. Então, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar a ata para o professor Ari assina eletronicamente, aí envio para Dário assina eletronicamente, envia para mim, eu assino eletronicamente, o último que assina a ciência eletronicamente é Hamilton, né? E aí eu envio a coordenação. Logo após a banca, já enviarei, né? Tá bom. Eu mando lá o parecer. Se você fazer isso hoje, porque o tempo urge, né? Então, O senhor vai enviar a ata via SEI? Como será? Só para eu entender. Eu vou enviar aqui mesmo, no WhatsApp. Né? Tá, a gente vai conversando. Sobre o parecer, eu enviaria direto ao Hamilton com a correção? Não, envia a mim. Aí, professor Ari, envia a mim, desculpe, aí eu envio a você, Dário, aí você devolve para mim, porque o professor Ari vai assinar, né? Então, ele manda para mim já assinado. Uhum. Aí eu envio para você, você assina. Né? Certo. E aí, sucessivamente, né? Sucessivamente. Tem essas coisas. Aí tem o Solgov, né, que faz assinatura também, mas tem aí o Small PDF e o
DocuSign, se eu não me engano. Mas aí, vocês têm habilidade em relação à assinatura? Sim. Então, e aí, então, faremos assim. Certo. Então, Na verdade, para que não fique dúvida, eu tinha perguntado realmente sobre o parecer em si. Sobre fazer o parecer, encaminhar para o senhor sobre o que foi dito aqui, mais um texto com as correções para o Hamilton, para ele olhar, seria importante? sim, vital, até mesmo para que ele faça aí uma avaliação, né? Eu peço assim para a banca que a questão das incorporações, devido ao tempo, né? Essa turma defende agora em meados de dezembro, né? Que ele incorporará na continuidade da sua pesquisa, né? E porque o texto será também colocado agora no repositório, né? E tem que ele tem que encaminhar para que eu aprove também e envie para o repositório. Tudo bem? Então, maravilha. Eu vou chamar a Milton e proclamar o resultado. Vamos aguardar, eu já falei, né, que ele pode voltar. Nossa, um prazer e uma satisfação, viu? E espero contar com vocês aqui no ano que vem. No ano que vem tenho pelo menos uns 5 orientandos aí de cabeça que vão defender, né? Para mim é sempre um prazer, professor. É difícil encontrar gente assim, né? A gente, é legal. Eu sempre deixo assim como parceiros, assim, tem um pessoal lá do Rio também, da UERJ, os professores tem o professor do IME, tem vários assim que são um pessoal bem bacana mesmo, né? Eu procuro manter próximo assim o pessoal que a gente está colaborando, contribuindo, né? Deixa eu ver ele aqui. E aí, Dário, vai tentar o doutorado quando? Estou falando isso para ele. Comentei com o professor Samuel, está suspenso por enquanto. Suspenso, não está cancelado. Eu já ia falar aqui, está mais próximo do que Dourados, hein? Então, eu tenho um certo receio de tentar e dar certo no momento, então estou segurando. Entendi. Vai já. Milton. A banca reunida proclamou o resultado. Você está aprovado. Parabéns. Parabéns, Hamilton. Obrigado. Obrigado, senhor. Isso aí, então, hoje, né, comemorar aí essa virada de página. Uhum. Hoje tem ponto F para os alunos todos. Serari? Eu falei, hoje tem ponto S para os alunos. Pois é. Maravilha, então, etapa concluída. Sendo assim, então, não sei se é proforme reler a ata, né? Mas eu acho que geralmente lê a ata no final, né? Eu tenho lido ela ao longo da reunião com a banca, mas, de qualquer forma... Para que serve essa ata, professor? Essa ata é a ata que eu vou entregar para o professor Cleverson. Ela diz o seguinte, vou reler. Trabalho de conclusão de curso de História, licenciatura, o acadêmico Hamilton José Martins Neto, RGA 2020, 3002-053-0, aos 14 de novembro do ano
de 2023, às 9h30 da manhã, realizou-se no campus da Universidade Federal de Mato Grosso, na cidade de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso, intitulado A Construção do Herói Republicano, Tiradentes no Imaginário Social e Político, apresentado pelo aluno supracitado para a obtenção do título de licenciado em História. Os trabalhos foram realizados pela banca examinadora, composta pelos seguintes membros: professor Samuel de Jesus, professor Adi Albuquerque Cavalcante Júnior, professor Dário Vanelli Júnior. A banca procedeu à arguição pública do candidato estando aprovado. Proclamado o resultado, o presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos dos quais, para constar, foi conferida e assinada a presente ata dos membros da banca examinadora. Esta ata eu vou enviar para o professor Ari vai assinar eletronicamente, aí ele entregará para mim, enviarei para Dário Vanelli assinará também eletronicamente, aí eu assinarei, e aí você assina ciência como último e envia para mim, ainda hoje, se possível, para que eu entregue para o coordenador, professor Cleverson Rodrigues, para que ele possa proceder aí, incluir o TCC, dentro do processo de formatura. Tá bom? Isso daí, então, foi um prazer, professor Ari. Muito obrigado pelas suas contribuições. Tá? Tudo de bom a você. Foi um grande reencontro, um reencontro feliz. E estamos aí, estamos em contato, trabalhando. O professor Dário Vanelli, meu querido amigo, também. Foi um prazer e uma satisfação tê-los aqui. E Hamilton, também parabéns. E até uma próxima. E encerramos os trabalhos aqui. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. Uma excelente terça. Temos um evento sobre em defesa da Palestina, no bloco 6, ali, às 18 horas, com a presidente da Federação da Palestina no Brasil. Um abraço. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. E aí, Hamilton, parabéns, Hamilton.